Oi pessoal, hoje a gente vai falar de 3 cronistas do Rio que eu adoro, que são Machado de Assis, Noel Rosa e Chico Buarque de Holanda. Eles têm em comum essa capacidade de observar essas figuras comuns do cotidiano e conseguir ler o interior delas muitas vezes, então é bem interessante a obra deles. Machado de Assis todo mundo conhece, é o grande escritor brasileiro, homenageado em todos os cantos. Eu vou começar colocando aqui um videozinho sobre as casas em que ele morou no Rio de Janeiro, que é interessante, não só por uma curiosidade de saber como eram as casas, e eu acho bem legal, mas é impressionante a gente ver como a gente valoriza pouco o nosso patrimônio cultural e histórico, né? Um escritor do padrão de Machado de Assis deveria ter na casa dele um museu, devia ser um santuário, no mínimo um centro cultural. E o que a gente vê é as casas foram demolidas ou abandonadas e assim, no máximo tem uma plaquinha dizendo onde foi e é uma parte da nossa história que a gente perdeu. Eu faço um paralelo com isso daquele outro vídeo, a casa do Vitor Hugo é um passeio que se faz em Paris, então é super interessante. Eu trago isso para fazer um paralelo, como é que nós temos um autor do tamanho do Machado de Assis e não temos praticamente nada sobre a vida dele, sobre a história dele, marcado na cidade. Machado de Assis, segundo se diz, nasceu nesta casa, esta pintada de verde no Morro do Livramento. A seguir, veremos uma casa sobrado na Rua da Lapa, bairro da Lapa, onde Machado de Assis, com sua esposa Carolina, morou no ano de 1874. Quando o escritor publicou o romance A Mão e a Luva. Vemos a casa onde Machado de Assis morou no Cosme Velho. No mesmo local da rua Cosme Velho, onde existiu esta casa que morou Machado de Assis, hoje em dia existe um condomínio residencial com algumas lojas na parte térrea. Mas o que eu mais gosto do Machado de Assis, e agora eu vou causar uma polêmica, porque todo mundo fala da Bendita da Capitu, do Bentinho e dos Olhos de Ressaca, e eu vou ser sincera, de todas as obras, eu já li muito Machado de Assis, eu adoro Machado de Assis, mas especificamente o Dom Casmurro é uma obra que não me pegou. Eu acho o Bentinho é chato demais, ou Casmurro de verdade. Talvez isso seja até um sinal da genialidade dele, porque o cara é chato, viu? Enfim, ele tem muitas outras obras muito mais divertidas, na minha opinião. Em termos dos livros dele que eu li, eu adoro o Esaú e Jacó, porque ele faz uma descrição muito legal da transição do Império para a República, do quanto que a sociedade estava mudando. Mas a grande riqueza dele, para mim, principalmente, estão nos contos. Ele tem contos interessantíssimos que tratam muito dessa riqueza interior, que tem uma observação dos costumes da sociedade. Ele é quase um Nelson Rodrigues em alguns aspectos. Eu vou destacar para vocês 2 contos que eu amo. O primeiro chama-se A Causa Secreta. Eu vou deixar aqui o link do audiobook. É curtinho, assim, você lê em alguns minutos. Mas do que se trata a Causa Secreta? A Causa Secreta é basicamente sobre as reais motivações das pessoas que nós nunca temos acesso e nós jamais saberemos quais são. Por melhor que a pessoa seja, você não sabe o que se passa no interior dela. Então, nesse caso, ele conta isso de uma maneira incrível, que é a história de um grande médico que é chamado para os piores casos e ele gosta de estar sempre presente. E ele, de fato, resolve a vida das pessoas. Ele, de fato, cura. E conforme ele vai ficando excelente médico, ele vai sempre sendo chamado para os piores casos. E aí, no fim do conto, o que você percebe? Que no fundo, ele não se importa com as pessoas que ele salva. Ele é um grande sádico. Ele faz questão de estar presente nos momentos de sofrimento. Presta atenção. Isso é Machado de Assis. Machado de Assis cria esse tipo de personagem. Ele seria um Almodóvar hoje em dia. Assim, eu imagino se Machado de Assis estivesse vivo hoje, como é que ele seria? Um outro conto que eu vou dar destaque é O Segredo do Bonzo, que é um conto muito divertido. O Machado não é chato como o Dom Casmurro, ele é divertido, ele tem umas paradas assim surreais nas histórias dele.
Enfim, resumindo, eu não vou contar essa história em detalhes, não, mas resumindo, é uma teoria de que a pessoa não precisa de fato ser estudada se todos pensarem que ela o é. E é tão interessante em como isso está na moda no mundo atual, não é? Tanta gente querendo dizer que tem diploma e não tem. Tanta gente querendo parecer que sabe, mas não quer perder tempo lendo um texto. O Machado ele tem essa análise do ser humano que, apesar dele ter escrito ainda no século XIX, são absolutamente presentes no dia de hoje. E é por isso que eu adoro Machado. Eu vou colocar aqui um link para a palestra da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. No outro vídeo eu errei, mas ela é da Nova Acrópole, professora Lucilena Galvão. Eu vou deixar aqui um link super bacana em que ela simplesmente traz algumas lições do Machado de Assis que seriam interessantes para a atualidade. Eu concordo com ela, acho muito divertido. Dizem, eu acredito que isso seja uma lenda, que essa crença, esse nome que se deu a ele de bruxo do Cosme Velho, seria porque na sua rua, no Cosme Velho, ele queimaria papéis num caldeirão no fundo da casa. As pessoas diriam que isso era bruxaria que ele estava fazendo. Vou deixar o link desse videozinho que eu botei aqui sobre as casas em que ele morou, caso vocês queiram ver com mais detalhes. E vou deixar também os 2 audiobooks para quem tiver curiosidade. Por enquanto, é disso que a gente vai falar do Machado, porque Machado tem muita coisa. Então, eu quero só dar uma pincelada. E depois, mais à frente, a gente pode fazer um vídeo só sobre Machado de Assis, que vai trazer muito mais coisa. Mas aí vocês me falem, se vocês gostaram, se vocês acham interessante, eu boto mais material, tá bom? O segundo cronista do Rio de Janeiro tem uma história interessante de uma amiga minha pernambucana que veio passar um carnaval no Rio. E aí ela um dia virou pra mim e falou assim: Aline, eu tô adorando o carnaval do Rio, tô me sentindo em casa. Inclusive, eu tô impressionada no quanto que vocês tocam músicas pernambucanas. Eu falei assim, música? Até toca, né? Mas do que você tá falando, né? Ela falou assim, em todo lugar que eu vou, eu escuto uma música muito tradicional pernambucana. Aquela da estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. Isso é uma música muito tradicional lá de Olinda. Então eu fico muito contente de vocês no Rio terem abraçado a nossa cultura. Aí eu virei para ela e falei assim, desculpa ser eu a pessoa a te falar, mas o compositor dessa música é Noel Rosa, o poeta da Vila, Isabel, Rio de Janeiro. Quem abraçou foram vocês. Assim, não é uma disputa. O que eu tô querendo dizer é que ele tem músicas tão conhecidas, mas tão tradicionais, que às vezes as pessoas acham que é cancioneiro popular. E tem muita música que até hoje é absolutamente moderna. Mas o que é bacana do Noel é também o conhecimento do ser humano, a crítica. O Noel consegue fazer uns tipos, ele ironiza os tipos da sociedade. Ele tem várias, tem o João Ninguém, que é ótima. Tem o Tipo que não tem tipo. Quem não conhece O Último Desejo? É uma música maravilhosa que Gal canta. Nossa, tanta gente conhecida canta. Ele tem muitas músicas importantíssimas. Agora, voltando ao assunto que eu falei no tema anterior do Machado de Assis, eu fico impressionada por, apesar do Noel ser da importância que ele é para a música brasileira, como tem pouco material e de estudo, de documentário, de filmes, tem muito pouca coisa sobre Noel. Um cara do tamanho dele. Eu queria ter mais material para trazer para vocês, mas o que eu consegui e que eu achei bem legal. Uma palestra excelente do João Máximo na Academia Brasileira de Letras. E de brinde você ainda vê o Zé Murilo de Carvalho dormindo. A palestra é maravilhosa, então eu sugiro que vocês assistam. Apesar de começar meio devagar, com aquela coisa do Zé Murilo de Carvalho, com o Joanir Ventura, depois ele dá uma tranquilizada e vai. E olha, vale muito a pena. É divertida essa palestra. Ele é o único compositor de classe média, uma curtíssima passagem pela Faculdade de Medicina, o único que, nesse período, nos primeiros 4, 5 anos da década de 30, chamada Época de Ouro, vai ser parceiro de 10 compositores negros. Não há parceria interracial na música popular brasileira nesse período.
Outro link que eu vou deixar aqui é o do filme que fizeram sobre o Noel Rosa, filme mesmo, encenado, então ele tem uma licencinha poética, mas é interessante. É o Noel, o poeta da vila. Vale a pena para dar uma ideia mais ou menos de como é que foi a vida dele. Acho que podiam ter explorado um pouquinho melhor as músicas, mas o filme vale a pena. Como eu disse, tudo que traz pra gente informação sobre o nosso passado, sobre a nossa cultura, tem que ser valorizado. Não precisa ser perfeito, precisa existir. E é um filme bom, vocês vão se divertir. Agora eu não ando mais vagueiro, porque o dinheiro não é fácil de ganhar. Tá de saída? Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, Mas agora com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Mas a primeira estrofe é igual ao hino nacional. mas essa é a graça, Almirante. Então, vamos lançar pro carnaval? E ainda sobre o Noel, eu vou deixar um show muito bonitinho, que tem Nelson Sargento, tem Monarco, é uma galera muito gostosa fazendo um show sobre a polêmica do Noel Rosa contra o Wilson Batista. Eu diria que é uma rinha musical que eles tiveram, mas é bonitinho, é interessante. Eu acho que depois de você ter visto o filme e depois de ter assistido a palestra, vai ser legal ver esse show do Monarca com o Nelson Sargento. Eu acho que ele complementa. Eu gostaria de ter visto shows completos, do tipo Tereza Cristina canta Noel Rosa, ou outros artistas. Então, se vocês tiverem um link, se vocês encontrarem, pode me mandar, que eu vou acrescentar aqui nas dicas, porque eu acho que é muito importante a gente ter isso. Já passando para o terceiro cronista, esse eu acho muito especial, até porque ele está vivo, então ainda temos produção dele. Chico Buarque é muito interessante. Ele é um autor que, assim como Machado e assim como Noel, ele olha para o interior do personagem que canta a canção e ele consegue expressar de uma maneira muito delicada os conflitos e sentimentos que passam pela pessoa. A influência de Noel Rosa na sua obra? Bom, eu acho que até, especialmente no começo, as primeiras músicas, a influência era gritante, até mesmo porque eu citei isso, homenageei o Noel numa música minha chamada Rita e tal. Porque o Noel faz parte da minha infância, a minha memória afetiva mais longínqua tem muito de Noel. Eu vou colocar aqui para vocês um documentário muito bacaninha chamado Chico, Artista Brasileiro. Vai ficar na descrição, porque ele conta a história do Chico, ele conta algumas curiosidades. Tem muita coisa legal nesse documentário. Na sequência, eu vou disponibilizar para vocês o show que a Tereza Cristina fez do Chico Buarque. Tereza Cristina maravilhosa, grande pesquisadora de música, além de cantar. Ela conseguiu fazer uma seleção e muitas músicas que eu não conhecia. Achei um show muito bonitinho, muito sincero. Eu gosto da Tereza, eu acho que ela tem uma sinceridade muito grande no trabalho dela. Eu sei, eu sei que esse seu novo amor lhe quer também, tão bem, que até comove aquele olhar que um homem tem quando ele pensa que sabe o que quer. Porém, visto que a vida gosta de uns ardis, no dia em que ao seu lado ele sonhar feliz, feliz, feliz assim, feche então você seus olhos, por favor, e pode estar certa que o seu novo
novo amor resolveu voltar pra mim. Aliás, Tereza Cristina, lembrando o que eu já tinha falado no primeiro vídeo, Tereza Cristina está fazendo lives diárias e as lives estão sempre bombando. Vale a pena ir lá dar uma olhada no trabalho da Tereza. Eu vou botar aqui a dica do outro vídeo em que eu coloquei as referências para Tereza Cristina, tá? Vai lá, não deixa de ver porque ela é muito legal. E por fim, o Chico, por ser um autor presente, ele tem muito material. Ele tem muita gente cantando as músicas dele, ele tem muito documentário, ele tem vários shows registrados. Eu vou deixar aqui os links para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais os shows, a obra dele. Gostaria de falar do pai dele, eu vou deixar para frente falar um pouco do Sérgio Buarque de Holanda, que fez Raízes do Brasil, que é um livro incrível. E mais para frente a gente conversa sobre ele. Se vocês tiverem interesse, inclusive, deixa aqui um comentário, porque aí eu já boto na minha programação logo. E lembrando que esses são só os 3 principais, nós temos vários outros, nós temos João do Rio, que é maravilhoso, nós temos Paulo César Pinheiro, que pessoalmente é um dos meus poetas prediletos, amo Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, você é uma luz. Então nós temos, na verdade, muita gente para trabalhar e para mostrar. Eu só dei uma pincelada. Vocês querendo mais informação, mais aprofundamento nos temas, deixa aqui seu comentário, porque eu vou elaborar os temas dos próximos vídeos e aí eu incluo. Tá bom, gente? Um grande prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme. Tchau! Quanto a você, da aristocracia, e tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia.